Eu vou dizer para você que se Pedro fosse evangélico, ele reuniria o Tiago e João e diria: Tiago, João, isso aqui é demais, cara. Nós temos que manter esses 3 caras aqui do jeito que eles estão, assim, reluzindo, brilhando, entendeu? Eu vou mandar imprimir uns tickets, faço uma fila lá embaixo e falo: quem quer ver a glória de Deus? A gente vai cobrando e pôr aquela fila, o povo só subindo e vendo a glória, mano. E a gente engarrafa Deus aqui, ainda que a glória aconteça diante de nós, não tem nenhum problema nisso. Mas se ela não transformar a minha vida, para que pessoas vejam a glória sobrenatural naquilo que eu vivo naturalmente, o evangelho não valeu de nada. Habita dentro de você ínfimo no tempo, e isso não te emociona, eu não vou conseguir fazer aqui um saravá, uma dança, para eu fazer você sentir alguma coisa, porque Deus já habita dentro de você. E se você ouvir a Cristo, porque Ele é o Filho, ouça o Evangelho, leia o Evangelho, vai para Jesus Cristo, para de ficar procurando a luz que brilha, o gravetinho que acende, ainda que Deus te dê experiência no meio da nuvem, fecha a boca e vai viver o que a glória te deu. É Jesus, tudo é Jesus, não é mais a lei. Nós é que temos começo, meio e fim. Deus não tem começo, meio e fim. Deus é sempre. Deus é eterno. Portanto, nós estamos numa realidade finita de começo, meio e fim, que é desse tamanhico, ó. E Deus é o eterno, que não tem começo e não tem fim. E quando Ele olha para nós, Ele vê começo, meio e fim, como se 1000 anos fosse um dia 1000 anos. Porque o que é 1000 anos para quem não tem começo e não tem fim? É um ponto, é uma gota, é um cisco. Por isso olhar para o eterno, Cristo, que entrou na existência, que mesmo que tudo isso que a gente viva, sejam bilhões de anos de existência, milhões, seja lá como for, que a ciência, não importa, é um sopro diante do eterno, porque 1 trilhão ou 1 quadrilhão é nada diante do eterno. Qualquer coisa que tenha começo e fim é nada diante daquele que não tem começo e nunca terá fim. E para Jesus, o eterno, entrar no tempo, Ele deixou a sua glória e veio. Na Bíblia muita gente viu anjos, e essa talvez uma experiência incrível, viu o anjo, mas o anjo, um ser espiritual não é matéria, não tem forma, e não dá para ver. Deus dá na mente humana uma representação gráfica de uma coisa que não se pode ver. Não, mas eu vi, ele tinha asas. Sei, mas espírito não precisa de voar. A asa é só uma representação. Tinha 6 asas, legal a visão de 6 asas, né? Foi de Isaías. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. É o que diz, ele voava ao redor do trono. Tá bom, uma representação, porque aquilo não é físico. Mas Jesus, que viveu em carne, se transfigurou diante dos discípulos. Você se lembra quando Jesus morre e ressuscita, que Ele anda no caminho de Emaús com 2 discípulos, e eles não reconhecem que é Jesus? Só depois, quando Ele parte o pão, era Jesus. Ou as mulheres que foram ao sepulcro, e Jesus está ressurreto, e elas acham que Ele é um jardineiro. E quando Ele fala Maria, ela fala Rabi, aí Ele desaparece. Ou quando Jesus aparece, os discípulos estão no cenáculo, tristes porque Ele morreu, e Ele... Então, essa é uma pregação com efeitos especiais. Ele atravessa a parede, e Ele fala, paz seja convosco. O Tomé não estava, não acreditou. Parece que Ele era irreconhecível, mas era Jesus, é porque Ele estava glorificado. Imagina, se um dia você me vê com o nariz reto, você vai falar assim, não é o Zé. Mas na eternidade eu terei o nariz perfeito. E aí então, o Jesus glorificado, é porque eles viram o Jesus no estado eterno. E naquele momento, antes da sua morte e glorificação, esses discípulos assistiram Jesus se transformando no seu estado eterno, num corpo glorificado.
Esse é um mistério que a gente vai entender, porque a Trindade tem um elemento humano. O Filho é visível. E aquele momento, para mim, talvez tenha sido o momento de maior experiência espiritual que alguém poderia ter. Olhar e ver o Filho de Deus, gente, passando para o estado glorificado, eterno, diante dos seus olhos. Enquanto ele orava, a sua roupa mudou de cor, o seu rosto resplandeceu. E não era uma visão, era algo que estava acontecendo ali, naquele momento. O eterno mergulhou para dentro do templo e mostrou a sua glória. E eles ficaram embasbacados, estavam quase dormindo, acordaram. E aí apareceram dois homens, que na verdade, os 3 discípulos puderam enxergar o eterno dentro do templo, Elias e Moisés. Muita coisa a gente tem para falar sobre isso, mas eu não vou perder tanto tempo com isso. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. A lei e os profetas vieram diante do Filho de Deus. Mais adiante, nós vamos chegar lá, Lucas traz uma frase de Cristo para Teófilo, dizendo que a lei e os profetas só valeram até Jesus, porque ele é o cumprimento de toda a lei, e ele é o cumprimento de toda a profecia. Quando chega o cumprimento, eu não preciso mais do guia da lei e dos profetas para me levar a Deus, porque o Emanuel já está entre os homens. Por isso, nós pregamos o Evangelho. Quando citamos o Antigo Testamento, é para a confirmação da vida de Cristo, porque o Antigo Testamento, que não aponta para Jesus Cristo, não tem valor algum, porque era um momento transitório da história do mundo, da humanidade, até que Cristo se manifestasse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Enfim, diante deles ali estava a lei e os profetas representados. Também o fato de que Elias foi levado numa carruagem de fogo, lembra-se, não viu entre aspas a morte, foi transformado. Eu sempre que falo disso tenho que explicar. Não é que Elias foi levado numa carruagem de fogo, não. Ele foi levado numa carruagem de fogo. A carruagem era de fogo, não era Elias que estava de fogo. Isso é importante. O hebraico tem esses detalhes importantes. Quer dizer, então quando a gente enche o caco, Deus leva? Não, não é isso. A carruagem é que veio de fogo e levou Elias. E Moisés igualmente, ou diz a palavra de Deus que ele foi para o monte, se despediu do povo e Deus o sepultou. A gente não tem nem ideia, nunca mais foi achado o corpo de Moisés. Que pode ser que ambos tenham sido levados, como Moisés tenha sido levado por Deus. É como se Elias e Moisés estivessem dizendo: Senhor, é isso que aconteceu com a gente, olha como é que tu és. Eu digo isso do homem Jesus. Quando será que Jesus teve a ideia de que ele era o Filho de Deus que ia morrer na cruz? Eu não sei. Será que quando ele tinha 8 anos, ele já sabia, eu vou morrer na cruz? Eu não sei. Com 10, 12 anos, jogando beisebol na Galileia, dizia: joga para mim logo antes que eu morra na cruz. Eu não sei se ele já tinha essa ideia. O que nós sabemos é que após o seu batismo, Deus fala: esse é meu filho amado. Ele ora dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Mesmo sendo espiritualmente, completamente o Filho de Deus, sofria na carne como nós. Essa é uma experiência que nós jamais vamos entender, a encarnação do verbo. Mas deixa isso também para uma aula do caminho das letras e não para a pregação. Mas Cristo, naquele momento, estava diante da sua realidade eterna. E também, em última análise, a importância para os discípulos, e aqui vem a aplicação para nós,
Porque eles que viram Jesus fazer milagre, viram a voz de Deus no batismo de Cristo, Ele ressuscitando pessoas, mas agora estavam assistindo diante deles alguma coisa que nunca nenhum ser humano jamais viu. Só esses três viram: o Cristo de Deus sendo glorificado diante dos olhos deles. Os discípulos a caminho de Emaús viram Jesus, os discípulos que estavam dentro do cenáculo, quando ele apareceu de novo na praia, ou de novo para Tomé, ou para Maria, para as mulheres no túmulo, mas assistir essa transformação, só os três viram. Só os três viram. Que experiência sobrenatural, na palavra, no mais alto grau de sobrenaturalidade, se é que existe grau em sobrenaturalidade. Ao mesmo tempo, quando os discípulos assistem aquilo, vem o Pedro, que sempre pulava na frente para falar coisas incríveis, mas também para falar besteira. Pedro era tipo nós, né? Gente comum. Vamos fazer 3 tendas, Senhor? E quando ele viu que Elias e Moisés estavam saindo, não, fala para eles voltarem, pô. A gente faz aqui 3 tendas, uma para você, uma para Elias, uma fogueirinha no meio, as 3 tendas. E o interessante é que nem falou deles, né? Nem falou assim, e nós vamos fazer uma para nós também? Não, deixa a gente ficar aqui fora. A gente fica aqui fora tomando conta de alerta, para ninguém vir encher a nossa paciência. Lendo esse texto, acho que Lucas estava dizendo a Teófilo, ele é mesmo o Filho de Deus. A glória de Deus apareceu aos homens. Ele não é só um profeta, ele não é só um rabi, ele não é só um pastor, um carpinteiro. Deus está entre os homens, Ele é Emanuel mesmo. Pedro, Tiago e João viram isso diante dos olhos deles. A lei e os profetas estavam diante do Filho de Deus. Isso acendeu na mente de Teófilo, com certeza, a ideia de que Cristo era o Filho de Deus. Em João, nós já lemos em outras pregações, quando João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A glória vista em Cristo, que era Deus em carne, já era excelente ou sobre-excelente na visão de João. E depois esse mesmo João vê Jesus glorificado no monte. Meu Deus, Deus está entre nós. Deus está no nosso meio. Ele é o Filho de Deus. Lá em 2 Pedro 1,17, quando Pedro escreve a sua epístola, ele fala assim, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, esse é meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. O próprio Pedro depois dizendo, eu estava lá no monte, e eu vi o que aconteceu, e a voz disse, o que foi que Deus disse? Esse é meu Filho amado e meu escolhido, ouçam a Ele. Irmãos, ouçam a Ele. Jesus é o centro, no centro do universo há um trono, e nele há um cordeiro. Nós somos cristãos, nós ouvimos a Cristo, nós somos imitadores de Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos ouvi-lo em tudo que fazemos. Essa glória que estava no monte, agora eu vou partir para o fim. Eu não sei quantos aqui são da minha época que assistiam Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, A Feiticeira ou Ginny é um Gênio. E a Bíblia diz que o Major Anthony Nelson, numa praia, encontrou uma garrafa. E quando ele abriu, Deus saiu para fora. A Ginny, o gênio, virou carne diante dele.
E ele fazia quantos pedidos ele queria. E quando ele não gostava do que a Dini estava fazendo, ele falava, volta para a garrafa. E ela virava aquela fumaça no rum, e ele tampava a garrafa. Tampava a garrafa. Naquele momento, quando Pedro, eu me lembro muito desse filme evangélico que eu estou falando, a Dini é um gênio, que quando eu leio esse texto, quando Pedro fala assim, ô Jesus, não deixa eles ir embora, eu faço 3 tendas, deixa eu ver se eu consigo engarrafar a experiência espiritual que eu estou tendo, se eu consigo vamos ficar só aqui, agora é só nós aqui, Jesus. Faço a tenda, eu pego uma carne, faço um churrasquinho, a gente cuida, o João faz a limpeza, o Tiago cuida da segurança, e eu fico aqui sempre esperando o pedido de vocês, e a gente cuida, e a gente fica sempre aqui, porque a glória de Deus está aqui. Eu vou dizer para você que se Pedro fosse evangélico, ele reuniria o Tiago e o João e diria, Tiago, João, isso aqui é demais, cara. Nós temos que manter esses 3 caras aqui, do jeito que eles estão assim, reluzindo, brilhando. Entendeu? Eu vou mandar imprimir uns tickets, faço uma fila lá embaixo e falo, quem quer ver a glória de Deus? A gente vai cobrando e pôr aquela fila, o povo só subindo e vendo a glória, mano. E a gente engarrafa Deus aqui. O mais incrível é que se eu chego numa comunidade e falo, atenção pessoal, nessa garrafa aqui tem Deus. Faz uma fila aí que eu vou abrir um pouquinho, hein? Recebe a glória, a glória, a glória, a glória. Volta, Deus. Puf, tampa. Iam levantar uma grana maravilhosa. Você acha que fariam isso hoje? É o que tentam. Fazer da experiência a vida, e da vida uma carência, de uma experiência. O mais interessante nesse texto é que quando isso acontece, os 3 ficam quietos. Pedro que deu a ideia de fazer a tenda, e vem a voz de Deus e diz, esse é meu filho, ouçam a ele. Eu não posso mais falar, agora eu só posso ouvir. Desceram dali. Nós estamos no capítulo 9, Lucas vai falar muita coisa do ministério de Cristo, e não contaram para ninguém, porque a glória de Deus com a qual eu tenho contato, precisa transformar quem eu sou no dia a dia. Nós não vivemos de momentos espirituais, ainda que eles aconteçam. Nós não vivemos de experiências engarrafadas ou produzidas por qualquer tipo de ritual religioso. Uma vez uma pessoa estava aqui na igreja e falou assim, Zé, eu vim aqui hoje, eu estou meio afastado, mas eu vim aqui assistir o culto e eu não senti nada. Eu falei, bom, beleza. Vai procurar um lugar onde você sinta alguma coisa. Porque eu pensei na minha cabeça, se o Espírito Santo olha, veja bem, o Espírito de Deus, eu estou falando de algo eterno, habita dentro de você ínfimo no tempo, e isso não te emociona, eu não vou conseguir fazer aqui um saravá, uma dança, para eu fazer você sentir alguma coisa, porque Deus já habita dentro de você, e se você ouvir a Cristo, porque Ele é o Filho, ouça o Evangelho, leia o Evangelho, vai para Jesus Cristo, para de ficar procurando a luz que brilha, o gravetinho que acende, ainda que Deus te dê experiência no meio da nuvem, fecha a boca, e vai viver o que a glória te deu. Nós queremos trazer pessoas para verem a glória, porque nós queremos um espetáculo religioso, ainda que a glória aconteça diante de nós, não tem nenhum problema nisso, mas se ela não transformar a minha vida, para que pessoas vejam a glória sobrenatural, naquilo que eu vivo naturalmente, o Evangelho não valeu de nada. Qual o sentido de nós virmos a um lugar, a um monte, para todo fim de semana produzirmos fumaça e glória, se a gente sai por aquela porta
E nada dessa glória se vê em nós. Nossa maledicência, nossa injustiça, nossa intolerância, nossos desafetos, nossa pedância, nosso orgulho, coisas que para quem está de fora do mundico religioso, olha para dentro e fala, é muita hipocrisia. Porque você quer um lugar onde tem mal, ódio, é dentro do sistema religioso. Que todo fim de semana está no monte da glória, recebe poder, canta nas nuvens, flutua, reparte unções e dons. Mas tudo isso se autodestruirá em 5 segundos, tipo as mensagens que vinha para o Maxwell Smart, que era uma outra série muito boa, o Agente 86. Acontece e se destrói quando passa por aquela porta. E é por isso que teve tanta briga antes, no meio da pandemia, para que as portas ficassem abertas. Porque se acredita que só tem glória dentro do monte, e a gente sempre tem o que cobrar o ingresso para quem está lá dentro. A glória tem em você e sobre você. Ela anda com você. E quando os homens tiverem contato conosco, com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas e contra coisas semelhantes a essa, não há lei. Hoje de manhã eu acordei, fui olhar meu Instagram e me deparei com uma frase do Paulo Borges Júnior, que já esteve aqui pregando em congresso nosso. Nosso engano é achar que nossa religiosidade vai nos dar o mundo que a gente deseja, mas é nossa espiritualidade que vai nos tornar as pessoas que o mundo precisa. Vivemos achando que a nossa religião vai transformar o mundo para ser o que a gente quer, mas não entendemos que a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade é que vai transformar a gente em pessoas que o mundo precisa. Não é uma questão do serviço de Deus a nosso favor, mas do nosso coração na missão de Deus. Porque nós vimos a glória, e Ele esteve entre nós. Se Jesus estivesse aqui agora, aparecesse aqui glorificado, e eu não consigo ler o Evangelho, as parábolas, Sermão do Monte, seus discursos, suas atitudes de amor, como o Vagnão falou aqui com a prostituta. A lei dizia, prostituta, apedreja, mata. Eu sei, mas eu sou a morte, eu sou a ressurreição, ela já morreu em mim, não precisa matar mais. Mas a religião não entende isso. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o crucificado, não vai matar ela, a morte dela está sobre mim agora. É Jesus, tudo é Jesus. Não é mais a lei. Mas nós achamos que nossa religião vai mudar o mundo ao nosso favor. Não, o mundo jaz no maligno. Mas a nossa fé vai nos transformar em respostas para esse mundo que precisa do Evangelho. E se Jesus aparecesse aqui, eu pergunto a você, o quanto de nós enxergaríamos, o quanto dele enxergaríamos em nós, se ele estivesse aqui sentado batendo papo com a gente? Se ele pudesse andar por aqui e perguntasse, nessa atitude sua você demonstrou amor ou ódio? Você foi paciente ou intolerante? Você perdoou ou você guardou rancor? Você abraçou ou você deu um bico? Você apresentou respeito ou você agiu com desdém? Você foi humilde ou empinou o nariz se achando um orgulhoso dono de tudo? Você foi pacificador ou foi um violento? Responde para mim. Se Jesus estivesse aqui, falando com você e comigo, o quanto
de mim e de você seria parecido com Cristo. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Não importa se Ele vai aparecer ou não aqui. A manifestação gloriosa não importa. Sabe por quê? Porque Ele já está aqui. Esse é o pior. Ele já habita em mim e em você. Esse é o pior. E nós não parecemos com Ele. Se Ele aparecesse aqui, nós íamos fazer aqui um forfé danado. Ia ser realmente maravilhoso. Só que nós não entendemos que Ele já está aqui. E nós queremos sempre procurar um espetáculo. A cada final de semana, ou a cada encontro. Mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele está aqui. E isso não muda nada na gente. Talvez essa mensagem, ou esse trecho em que Lucas escreveu para o Teófilo, para que ele compreendesse a abrangência da obra do Verbo que se fez carne e a sua glória entre os homens, possa ecoar para nós hoje, dizendo: pensa bem. Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, 2 Coríntios 3, Paulo fala sobre isso. Ele desceu do monte e o rosto dele brilhava, a ponto dele colocar um véu, porque o povo não podia nem olhar para a cara de Moisés. E com o tempo, a glória apagou, passou o tempo, mas ele mantinha o véu, para a galera ficar pensando que ele ainda brilhava e respeitar ele. Oh, chegou lampadinha, não pode, deixa lá. Lampadinha é personagem, né? Porque nós nos preocupamos muito com isso. Mas a vida, ainda que tenha sido uma grande experiência, é ela que dá, é Deus quem dá, eu não consigo reproduzi-la. Mas isso passa. Mas o que fica são os resultados da glória na nossa existência. Daqui a pouco nós vamos partir o pão, beber o cálice e dizer: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor, mas eu preciso ser mais parecido com o Senhor. É maravilhoso ver a tua glória, mas o importante é o que ela vai fazer em mim. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Que nós possamos passar dos momentos de glória que são fantásticos, para uma vida de transformação, que é o teu objetivo. Que os teus sinais e que o calor da tua presença entre nós, que sentimos e somos tão felizes por isso, possam se desdobrar em vidas de joelhos diante de ti, para serem transformadas na tua imagem. Nos livra, Senhor, de termos paixão por momentos de glória, sem que essa glória habite conosco todos os dias, nos transformando. Obrigado pelas experiências inesquecíveis que temos contigo e com a tua glória, porque são verdadeiras. Mas nos perdoa, porque nós às vezes queremos só reproduzir momentos, mas dia após dia continuamos os mesmos. Quebranta-nos, transforma-nos, molda-nos, muda, Senhor, de verdade quem somos, para que esse mundo veja a tua glória, que eles não puderam ver no monte, mas possam ver no teu corpo, que se movimenta por essa terra, com os teus atributos e com o teu amor, e reconheçam que o Emanuel está entre nós, pelos efeitos da tua presença em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.